Voltou, galera. Boa noite. Tô agora na minha 3G porque não sei o que aconteceu com o meu Wi-Fi. Simplesmente ele resolveu parar de funcionar. Tá bem aqui, ó. Minha internet caiu aqui em casa, não sei por que raio foi que ela caiu. Mas eu vou na minha 3G, eu espero que não trave. Se ficar travando, vocês falam, tá, galera? Por favor. Ô, Poxa, opa! Voltou. tava tão bom. Meu Wi-Fi simplesmente caiu. E agora eu tô na É, 3G aqui. Espero que não trave. Espero que o 3G segure. 3G não, é, 4G. acontece, mas o pessoal vai estar É. voltando aí, com Coisas, certeza. coisas do ao vivo. É, Poxa, uma pena que, querendo ou não, a gente acaba perdendo. O Instagram não é. salva, assim, né? Acabou perdendo a outra parte. Mas, enfim, só Ah, concluindo o que eu estava ah, falando, é que é importante que as pessoas percebam que mesmo quando você está preparado tecnicamente, porque 10 anos de experiência te dá uma preparação da porra tecnicamente, mas mesmo assim, o novo traz insegurança e mesmo assim você identifica que não sei de tudo, não estou 100% preparado e a gente nunca está. A gente sempre vai atrás de estudar a cada demanda, a cada cliente, a cada serviço e também aproveitando o gancho que tu falou sobre ter esse tempo. Primeiro faz uma reunião de análise de necessidades com o cliente. Depois você vai ter um tempo de fazer a sua proposta. E durante isso você vai estudar e colocar ali naquela tua proposta, gerar valor para esse cliente e mostrar que tudo que você é capaz de fazer. E realmente depois você vai ver que, caramba, olha, depois no final, quando você realmente executa, olha o tanto de coisa que realmente eu fiz, às vezes fez até mais. E você percebe que eu achava que não sabia, mas sei. Assim, confirma muito o que eu falo muito aqui e o que eu estava falando, inclusive hoje, com as minhas mentoradas, que elas estão nessa situação. Em um mês a gente conseguiu colocar algumas coisas em prática e elas já estão com o primeiro cliente, primeira obra, e tem muita dúvida, muita dificuldade. Tudo que tu falou, eu falei para elas, só que mesmo assim elas ficam, parece assim, aquele negócio que tu falou, a gente quer ir 100% preparado para a reunião, mas não precisa, a gente não precisa saber de tudo. A gente vai pedir um tempo para elaborar a proposta e é nessa hora que a gente estuda. A gente faz uma análise de necessidade. Aí isso sim, né? Mas aí é bom porque elas estão aqui e elas estão vendo que não sou eu, não é, é só eu que falo isso. é. Mas sabe o que é, Renata? A gente percebe o seguinte, ó, normalmente, né, as pessoas, em tudo, em todo setor da vida, quando a gente pensa em fazer um algo, a gente sempre pensa naquilo finalizado. Então, por exemplo, falar assim, eu vou escrever um livro. Então, eu penso no livro finalizado. Falo, nossa, mas tem que escrever Verdade. página por página, capítulo por capítulo, não sei o que e tal. Aí, será que eu vou escrever um livro, né? Então, a obra, muitas vezes, é assim, o cara vem, quer uma obra, uma casa maravilhosa, e aí dá aquela coisa. O que a gente precisa fazer? Passo a passo. A gente tem que saber o quê? Quais são os processos? Primeiro, a gente vai conversar com o cliente, vai saber o que ele quer, vai conhecer o terreno, vai ver as características do terreno, como é que é o tipo de solo, se é um terreno de esquina, se está no meio da quadra, se tem um poste de rede elétrica na frente, né? Se é um terreno de aclive, de declive. Então, tudo isso são coisas que vão surgir de acordo com cada cliente, de acordo com cada projeto, né? E da mesma forma foi assim, que eu estou falando, comparando com o livro, porque eu, alguns anos atrás, não imaginava. E hoje eu tenho 3 livros escritos. Por quê? Porque eu fui devagarzinho escrevendo, assim, né? O passo a passo, e de repente formou, né? Então é a mesma coisa, em tudo é assim. O projeto, a primeira obra, ela tem que ter, vamos dizer assim, essa fleuma, né? Essa calma no sentido vamos ver, qual que é o primeiro passo? Depois o segundo, é que né, o que a gente fala assim, um GPS, né? Quando você, por exemplo, você quer chegar de um ponto ao outro, você não precisa logo de cara já saber qual é o último ponto. Se você souber a primeira esquina que você vai virar, já tá bom. Aí você vai na segunda, terceira quadra e você sabe que tem que Ótimo. virar a outra. E aí você vai chegar no ponto final, né? Então é esse passo a passo. É a mesma coisa. A primeira obra tem que ter, né? Eu sei que a gente tem essa ansiedade, tudo que é novo nos traz insegurança, porque é novo, né? Mas aí depois eu tenho certeza, né, que fazendo uma, a segunda vai ser mais fácil, né? Porque você já viu um certo caminho.
Apesar que cada obra é uma obra, cada cliente é um cliente, e essa diversidade é que é gostoso, que a gente nunca faz a mesma coisa, a gente nunca... em 32 anos, eu nunca repeti um projeto, né? Eu nunca... Já teve situação que eu fiz casas assim que a pessoa gostou tanto que queria, eu quero igualzinho aquela. Aí eu falo, não, nunca vamos sai conversar igualzinho. primeiro. Vamos conversar, vamos ver e tal. E no fim sempre acaba mudando alguma coisa, porque cada um tem a sua forma de viver. Porque a cada experiência também a gente melhora. Então, assim, não tem como tu fazer igualzinho, mesmo que você, digamos, usasse o mesmo projeto, a execução vai sair um pouco melhor. Aquela interferência que no primeiro tinha, no segundo já não tem. Então, querendo ou não, sempre sai melhor. Você vai melhorando um pouquinho a cada projeto, a cada obra, a cada serviço, a cada cliente, a cada captação de cliente. A comunicação vai melhorando aos pouquinhos mesmo. E assim, eu gostei muito dessa comparação que tu fez com o GPS. Tu não precisa saber lá. Tu vai... Foi tanto que quando você vai, ele não aparece tudo. Eu sou curiosa, eu olho logo tudo, vejo qual é o caminho. Aí depois eu sou curiosa, eu faço logo assim. Mas de fato, quando você vai vir é verdade. esquerda, você vai primeiro, vai depois. E até que você chega no ponto final. É isso mesmo. E do jeito que você falou também, cada projeto é do jeito, porque o tempo dele, vamos dizer, às vezes em um ano você já tem outros materiais disponíveis no mercado, né? Tem inovações, tem torneiras diferentes, você tem... tudo pode, de repente, com certeza, se o mesmo projeto, às vezes, que a gente faz, né, durante a obra, a gente muda o acabamento dele, porque o cliente, de repente, foi na loja e viu um outro material, né, ele queria um piso, né, de repente ele quer outro piso diferente, porque, né, passou 6 meses e ele já não quis mais aquele primeiro. Então, realmente, cada obra é uma obra. E a gente tem, justamente, saber que essa flexibilidade... também a gente precisa ter, né? Ou seja, nada é rígido. A gente vai buscar, a gente vai tentar realmente estar inserido do que está acontecendo, né? Passar o máximo de informação para o cliente, que muitas vezes o cliente nem sabe, por exemplo, que ele pode colocar energia fotovoltaica, por exemplo, colocar uma piscina com aquecimento, ou colocar um reservatório para reuso de água. Então é interessante isso, você... de engenheiros que sabem determinar, vou procurar ele. Ih, travou? Travou? Voltou? Voltou, né? Tudo bem, Renato? Agora voltou. Agora voltou. Então, eu acho que a questão, principalmente no início, é legal você tentar encontrar um nicho e tentar parcerias, porque também você tem o apoio, vamos dizer, é um corpo de engenheiro, é mais pessoas que vão estar te dando apoio, né? Então, você faz uma parte, outro faz outra parte, e com certeza, se você fizer bem o seu serviço, em outras obras do seu parceiro, ele vai te chamar também para fazer com ele. Então, é sempre um ganha-ganha, tá todo mundo crescendo junto. Então, é uma maneira... dividir para multiplicar, né? Eu falo muito isso também. É o dividir para multiplicar. Às vezes, você, ao invés de você pensar com o olho grande, é tudo meu, não. Você consegue ter parceiros, principalmente no começo, nessa primeira obra, consegue ter parceiros, tu divide e, ao mesmo tempo, tu multiplica. Por quê? Porque o parceiro também pode ter uma obra que vai fazer a mesma coisa contigo, né? Então, eu também acredito muito no poder do networking e da parceria. Deixa eu ver aqui mais uma. Achei uma pergunta interessante. Alguma dica, alguma ideia, assim, de como formar uma equipe? A pessoa está começando, não conhece, assim, muitas pessoas. Como procurar essa equipe, de fato? Porque o que eu observo é que as pessoas têm medo de, começa a contratar, seja lá como for o fechamento, e começar a dar errado, ou enfim, o cara sendo cego. Como lidar também com isso? Como formar a equipe, como lidar com uma eventual troca, enfim, rotatividade. Sim. Olha, a grande dica, assim, é realmente você nunca pegar, assim, um cara que você não conhece ou não tem referência nenhuma, né? No início, claro, você não vai conhecer muita gente. Então, o que você precisa ver?
aonde você trabalhou, qual obra que você fez, né? Então, quer dizer, você tem que dialogar. Eu acredito até que hoje, quando a gente faz o marketing, né, por exemplo, no Instagram mesmo, a gente se divulga, esse pessoal da mão de obra, eles começam a nos procurar, porque eles também precisam de serviço e eles se apoiam no engenheiro, porque muitas vezes o normal, o ideal também é que o cliente procure o engenheiro primeiro, né, o arquiteto, o engenheiro. E aí sim a mão de obra, então, ela nos procura. Eu tenho, por exemplo, uma lista, né, de empreiteiros, de mão de obra que vão lá no meu escritório pedindo, né, que eu dê uma chance para eles, em obras que eu pego por aí. Então, eu vou assim, eu vou perguntar, vou ver que obras que ele já fez, né? Muitas vezes perguntar para o cliente, né, dele, né, de alguma casa que ele fez, se gostou, se ele foi bem, né? Então, quando você não tem conhecimento nenhum dele, você tem que buscar. É como, talvez, né, você contratar qualquer tipo de funcionário. Você tem que ter referência, você vai ter que buscar. Depois, claro, com o tempo, a gente vai... alguns que vão entrando, vamos dizer, né, que vão fazendo obra com você, ou como funcionário, ou não, ou como um empreiteiro que não tem vínculo trabalhista com você, você vai selecionando, vamos dizer assim, com o tempo, né? Então você vai criando os parceiros que são realmente parceiros, né? Os empreiteiros que são parceiros, que você pode contar com eles, que quando você pede para ele fazer uma coisa, ele faz, que se você pedir e ele achar que não ele te ensina também, não tem problema nenhum. Às vezes ele fala, dá alguma ideia que é ótima e a gente vai, então vamos lá, tem sentido, tem, vamos dizer, tecnicamente, né, o conceito técnico, então vamos fazer, vamos aprender junto, porque tem muita gente muito experiente em obra, né, na prática ali, né, por exemplo, de escorar, de fazer forma, de fazer armação de ferragem, que a gente não vê na faculdade e também não precisa, porque o nosso lado é o lado mais gerencial, produtividade, né? Nós temos que ter também essa noção de que a função do pessoal de obra é uma e a função do engenheiro é outra, né? Porque às vezes, eu estou falando isso porque ainda eu vejo algumas cidades aí pelo Brasil todo, de pessoas que falam assim, que ele falou que contratou um pedreiro bom, então não vai precisar do engenheiro, né? Então é um conceito totalmente errado, porque o engenheiro, por exemplo, na verdade o empreiteiro, o pedreiro, ele não vai saber fazer um orçamento, ele não vai saber controlar a obra para que essa obra realmente esteja dentro do custo, dentro do prazo certo, né? Então, o que acontece? Essa obra desanda quando não tem alguém fazendo a gestão da obra. E essa é a função do engenheiro. E não é porque o pedreiro é ruim, não, porque não é a função dele. A função dele é outra coisa. Então, a gente precisa justamente isso, criar com o tempo os parceiros, mas inicialmente, quando a gente não conhece ninguém, nós precisamos pedir referência e ver o que ele já fez na vida. Então, é por aí. Ótimo. Teve uma pessoa aqui que perguntou, e eu recebi também nos comentários várias dessa mesma pergunta. Quais as documentações legais são necessárias para começar? Tenho o meu primeiro cliente, o meu cliente não sabe de nada. Quais são as documentações legais que o engenheiro tem que estar lhe orientando, tem que estar providenciando para iniciar a obra? Não, documentação é o seguinte, a princípio, quando o cliente chega, a gente sempre, ele vai passar as necessidades, a gente precisa ouvir, a gente tem que direcionar a conversa. Como que a gente direciona a conversa? Perguntando, fazendo perguntas que é o que a gente quer ouvir, né? Então, ele que vai falar, só que você que vai direcionar a conversa, ou seja, você vai ouvir o que você quer, né? Pelas perguntas que você faz. Aí, você vai ter o quê? Você vai ter um terreno, né? Então, começa a documentação do terreno, certo? Então, você está falando da documentação da obra, né? No caso, né, Renata? Então, isso, você tem a documentação da obra. O terreno, por exemplo, tem uma escritura ou tem um contrato? Muitas vezes tem um contrato particular, que a pessoa às vezes está financiando, pagando. Então, tudo bem, tem um contrato particular, né? Aí, daquilo lá, a gente precisa ir
o que eu faço aqui? A gente pede as diretrizes em cima da lei de zoneamento, o que aquele lote eu posso fazer nele. Então, por exemplo, tem recuo, qual é a taxa de ocupação, né? Se eu posso construir prédios altos, se eu posso só construir casas térreas, se eu posso fazer comércio, indústria, né? Então, tem uma documentação que você solicita à prefeitura para que ela te dê a diretriz daquele local, né? O que você pode fazer? Isso é muito importante antes de começar o projeto, porque senão você vai começar o projeto, você não, por exemplo, você não faz recuo nenhum e de repente você vai mandar para a prefeitura, não vai ser aprovado. Então, é um documento importante também, né? As diretrizes. E aí você vai, claro, fazer o projeto, fazer o preenchimento das guias, né, de INSS, que também precisa da entrada, que ela precisa já estar cadastrada em um número, que a gente chama aqui da SEI, e aí esse número se o cliente for, por exemplo, ter funcionários registrados, ele vai estar pagando INSS dentro desse número da obra, ou seja, quando chegar no final da obra, ele já vai ter pago o INSS, ou em parte ou na totalidade, né? Então, é importante também essa situação. Mas de documento é isso, é simples. E aí, claro, que você, quando colocar no projeto, você vai ter que pôr lá os dados deles, né? O SIC, RG, o endereço da onde ele mora atualmente, o endereço do terreno e o documento do terreno. Então, basicamente isso, não tem muita complicação. Né? Ah, sim, e aí sim, tem a RT que você faz, que você ali, então, você assume, né, a responsabilidade em cima do projeto e da construção, ou um ou outro, ou os dois, e anexa tudo isso no processo, né, de aprovação, né, que, dependendo da cidade, você tem que entregar 4 cópias, 5 cópias, os memoriais descritivos, né, que também fazem parte dessa documentação. Tá? Silvânia lembrou aqui as licenças, alvará, essas coisas, tudo então, entra nesse processo. Aí você, vamos dizer, aprovando o projeto, né, você solicita a prefeitura para que aquilo seja aprovado. Então, se for aprovado, então aí sim você recebe uma documentação que é a licença de construção, ou seja, está aprovado, pode construir. Então, eu já estou com a licença. E aí, diante desse documento, o ideal é que na obra, né, o pessoal de obra fique com uma pastinha, né, que fique uma cópia da RT, uma cópia do seu projeto com o carimbo aprovado, né, que você coloque a placa na obra também. Ela é uma obrigação. Tem gente que acha que é para fazer propaganda. Não é. É para quem passar por ali saber quem é o responsável daquela obra, né? Qual é o profissional, e aí então você tem aquele documento que você está liberado para construir. Por quê? Porque o projeto seu está dentro de todas as leis, né, e condições necessárias, né, as normas, né, de aberturas de janela, por exemplo, largura de corredores, metragem dos ambientes, né? Então tudo isso, né, taxa de permeabilização, taxa de ocupação, recuos, então está tudo perfeito, está em ordem, tá. Então você pode construir. Se não tiver em ordem, você não vai ter esse documentação de liberar para você construir. E eu acho que no final, somente, né, que aí você vai construindo, e no final aí sim você vai pedir um outro documento, que é a certidão de conclusão e o habite-se, né, que a gente chama, que é tipo assim, pode habitar, pode morar, né? Está liberado para você habitar. Só que aí, para você colocar isso na tua escritura, né? Para você colocar isso na documentação do seu terreno, porque até então só existe o terreno. Então, você vai averbar, você vai colocar no seu terreno a construção. Então, você tem que estar com o INSS quitado, né? Então, você tem uma certidão negativa de débito, quer dizer, você não deve mais nada no INSS. Vai lá no cartório, né, com a certidão de conclusão, a habite-se e o INSS pago, aí você
o cartorário ele coloca, então, a metragem da casa, tudo dentro do terreno. Então, aí passa a ter um documento do terreno com a casa, né, feita. Show. E aí, Passo a passo. isso é o passo a passo, é isso aí. Incrível, show. Essa explicação foi ótima. E aí eu queria... teve uma pessoa que perguntou isso e já pega um pouco o gancho aí que tu falaste do INSS. Para quem está começando, geralmente não tem lá essa demanda. Tu acha viável sempre assinar carteira ou tu acha que existe uma outra forma, contrato temporário, alguma coisa assim, empreitada? O que tu sugere para quem está realmente começando? Porque hoje, por exemplo, Tá. do jeito que tu estás, tu tem uma empresa, tu tem uma demanda, eu acredito que os teus funcionários são todos carteira assinada. Mas para quem está começando, essa realidade é um pouco diferente. O que tu sugere? Tá. Então, talvez você vai surpreender, porque é o seguinte, eu já tive de tudo, né? Eu já tive um momento que eu cheguei a ter mais de 100 funcionários. Uau! Hoje, eu mais experiente, eu, graças a Deus, não tenho mais funcionários de obra, tá? Eu tenho os meus parceiros empreiteiros. Eu criei, vamos dizer, ex-funcionários meus, montaram as suas construtoras, e passaram a ser empreiteiros e hoje eu não sou um concorrente deles, né, dos construtores. Pelo contrário, eu dou obra para eles, né, e eles me agradecem e também quando eles, às vezes o cliente chega neles, né, no empreiteiro, eles me indicam, né, então eles são meus grandes parceiros. Olha que coisa boa. Então, não existe uma forma melhor de trabalhar do que essa. Não existe. Então, eu não tenho funcionário de obra e eu tenho os empreiteiros. Então, tudo é contrato. Vamos dizer, eu tenho, na verdade, o cliente chega, eu vou atender, ver o que ele quer, vou verificar o terreno, vou fazer o projeto dentro de todas as condições que a gente já falou, e aí eu falo para o cliente, olha, agora nós vamos pegar, eu vou mostrar esse projeto que já está aprovado, já está definido, para 4, 5 empreiteiros, e eles vão passar o preço. E eu sempre peço que esse preço seja por etapas, ou seja, fundação, um preço, levantamento de alvenaria, outro. Eu estou falando numa obra de início ao fim, né? Não de uma reforma. Então, vamos pensar assim numa obra que está começando. Construção. Então, até a laje mais tanto, a cobertura, né? Se é madeiramento ou se é estrutura metálica, aí dependendo, aí já é um terceiro, né? Aí já tem algumas tarefas que, dependendo do sistema construtivo, não é mais um empreiteiro. Aí, por exemplo, na hora que vem o gesso, já é uma outra equipe que vem, né? Então, tem essas particularidades de cada projeto, e aí, então, eu passo para esses empreiteiros, e aí, quando eu conheço todos, né, eu mesmo posso orientar e conversar depois com o cliente, falo, ó, nós tivemos esse preço, esse preço, esse preço, esse preço. Os empreiteiros são todos meus parceiros, mas eles sabem que eles precisam ter preço e qualidade, né? Se não tiver qualidade, eles nem vou chamar para passar preço, né? E para eles ganharem a obra, eles precisam ter preço, precisa ter preço também, tá? Mas é claro que, dependendo da obra, eu já conheço tal empreiteiro que é bom disso ou que é melhor naquilo. Então, às vezes, mesmo sendo um pouquinho mais caro, eu oriento o cliente a contratar, né? Porque outra coisa, o que eu faço também? Eu não contrato o empreiteiro. Eu faço um contrato, eu tenho um modelo de contrato entre o cliente e o empreiteiro. Entendi. Né? Uhum. E isso, então, por que eu faço isso e por que eu acho que é melhor? Porque eu já vi muito engenheiro protegendo os funcionários, né, ou o seu empreiteiro. Né? E isso, o que ele está fazendo? Ele está sendo contra o cliente principal, né, que está pagando. Verdade. Então eu falo até para os meus clientes assim, olha, a gente vai fazer um contrato de você, cliente, com o empreiteiro, porque aí eu vou ter força como superior técnico a cobrar deles e tá ali exigindo. E não encobertar, né, determinadas coisas de proteção, porque estariam, vamos dizer, subordinados a mim, né, também em termos financeiros. E eu sempre digo que eu sou os olhos do cliente, né, na obra. Então, que eu vou estar olhando por eles, né?
E se eles não tiverem, se não estiverem indo bem, eu vou, né, a gente vai estar sempre conversando para que ou vá bem ou senão vai ser trocado, né? Vai ter que trocar, porque a gente vai estar lá exigindo. Claro que essa exigência, ela não é simplesmente assim de um chefe. Eu vou lá, eu sempre, os empreiteiros, a gente conversa, a gente, vamos dizer, passa um cronograma para eles da obra. O que você acha disso? É possível? Você faz desse jeito? Dá para fazer isso aqui em 45 dias? Se dá, não dá? Eu não dá. Eu vou demorar uns 60 dias. Mas por quê? Aí vou, converso, tudo bem. Então vamos aumentar isso aqui no nosso cronograma. E aí, isso é importante por quê? Porque ele acaba se comprometendo. Quando chegar na obra, naquele momento, naquela etapa, eu vou falar, opa, você falou que em 60 você fazia, né? Em 60 dias. E aí, então, é a hora que você pode também estar cobrando, porque ele se comprometeu e a gente teve esse diálogo, né? Junto com o pessoal de obra. E assim a gente vai tocando. Uau, gostei. Eu já conheci esse tipo, assim, mas acaba que para a região daqui ainda não usam tanto dessa forma. E aí, isso aí já me leva a uma outra pergunta, que é, nesse caso, a tua proposta para o cliente é, além dos projetos, a parte de obra é fiscalização, já que a execução ele contrata direto o empreiteiro? Aí é o seguinte, ó, eu faço aqui, dá muito certo, por administração. Então, certo. é assim, apesar de o contrato ser com eles, eu é que estou fazendo administração, tanto, né, da obra, tanto com o pessoal, da necessidade, eu faço o meu cronograma, eu sei que, por exemplo, daqui a um mês vai precisar fazer isso, isso, isso. Então, eu estou vendo tanto a produtividade da coisa, como a parte financeira e o prazo, para que a obra ocorra dentro daquele prazo estimado. Então, eu estou administrando mesmo a obra. Uhum. O que eu faço também, eu procuro sempre oferecer para o cliente que eu compro o material, porque eu vou facilitar para ele. Ele não vai acontecer de comprar um material errado porque não conhece, não vai perder tempo porque ele tem uma outra profissão. E também eu tenho certeza que eu, como engenheiro, há muito tempo no mercado, as lojas de materiais de construção, pelo menos aqui, eu acredito que em muito lugar é assim, tem uma tabela diferenciada para engenheiros e construtores. Então, sim, por mais que o meu cliente, eu explico para ele, que você vai lá na loja, vamos dizer, uma coisa que custa R$1.100, aí ele vai, briga, consegue R$1.000 e ele fecha, e achou que fechou bem. Eu vou lá e eu consigo fechar muitas vezes por 900. Por quê? Porque eu tenho uma tabela diferenciada, porque eu sou um cliente potencial. Não só eu já comprei muito, como eu vou indicar ainda para muitas outras obras, né? E aí, então, eu consigo comprar mais barato para o cliente. E repasso tudo isso. O cliente ganha nessa compra. Eu não ganho, esse ganho passa para o cliente. Ganha. Só que eu ganho 10%. Entendeu? Eu faço sempre por administração e eu ganho 10% dos custos da obra. Então eu faço sim, e dá certo. Uau! Sim, por administração. Eu também já conhecia e é bem melhor nesse caso, porque realmente a gente faz o nosso trabalho de engenheiro, que é administrar, que é controlar, que é gerenciar, que é fiscalizar, orientar. Né? Então, exatamente isso, e realmente incrível. A Gil até colocou aqui que formou em agosto de 2015 e em setembro foi contratada para a primeira obra. Ela disse que gelou muito, mas foi. Essa live está fazendo ela lembrar dessa época. Época boa, hein? É. Show de bola. Eu acho que bom. A gente... uma pergunta aqui que fizeram. Não sei se... não, rapidinho. Essa aqui eu vou fazer, mas antes dessa... Nesse caso da administração, a RT é toda no teu nome, execução e projeto. Sim, eu sempre faço... dificilmente eu faço só o projeto, a não ser que às vezes eu faço sim em cidades que é mais distante, né? Às vezes eu faço só o projeto e aí um engenheiro lá da cidade, por exemplo, eu estou em Jaú, em Marília, de repente tem um engenheiro que toca a obra lá. Eu até prefiro porque fica aí 200 quilômetros, não é legal.
Uhum. Mas quando é aqui da região, é muito raro de eu não ser o engenheiro, né, que fez o projeto e também sou Pois é, tudo. responsável técnico da obra. E aí, então, a gente faz desse jeito, contratando o empreiteiro e eu vou lá, tá, né, responsável para que a obra ocorra de acordo com o que eu planejei e que o cliente já visualizou e aceitou. Ou seja, já tem um orçamento pré-definido de quanto vai gastar aquela obra e quanto tempo ela vai durar, tá? E é justamente aí que eu convenço o cliente de que o grande benefício dele está me pagando, porque na verdade ele está investindo em mim para que a obra não tenha surpresa de gastos maiores e nem de que muitas vezes a gente ouve falar, né, que a obra ia demorar 1 ano, demorou 2, né? Mas é claro, não teve, com certeza, mesmo que tenha engenheiro, não teve administração, não teve gerenciamento, não teve gestão da obra. Então a gente está aí para isso, para garantir ao nosso cliente, né, que ele realmente, dentro daquilo que foi planejado, que era dentro das possibilidades do cliente, dentro do que ele espera, de qualidade também, né? Porque numa gestão a gente tem custo, prazo e qualidade, que são as três, né? E o escopo, que é claro, que na verdade você está proposto a fazer um comércio, você tem que fazer o comércio, você não vai fazer aquilo uma outra coisa que perca a função dela, né? Então, isso é importante na gestão que, vamos dizer, na primeira obra, você tem que estar ligado a isso. E aí a coisa vai acontecer com tranquilidade e passo a passo, como a gente falou no início. Show de bola, incrível. Uma aula e tanto, cara. Uma aula dessa aqui vale muito, muito mesmo. Muito bom mesmo. Relembrei algumas coisas, aprendi outras coisas, gostei muito. Acho que o pessoal gostou. Diz aí, pessoal, o que vocês acharam dessa aula? Porque realmente foi uma aula de US$ 1 milhão. Muito bom mesmo. Como a gente está nos minutos finais, vou deixar para dar tempo para a gente, não, porque tem umas aqui que eu acabo desesperada por causa dos minutos. Então, vou deixar aqui, aí faltam 8 minutos, aí dá para a gente terminar bem tranquilo. Pedir para o pessoal tirar um print da gente, para marcar a gente. Né, galera? Cadê o pessoal? Vocês estão vivos, gente? Comentem aí, gostaram? Aproveita e tira o print nosso, marca a gente. Coloca o que vocês... Posta lá no stories de vocês. Coloca o que aprendeu aqui nessa aula, porque realmente essa aula foi muito, muito, muito boa mesmo. Muito agregadora. Falamos de muita coisa, tipo, quem estava no zero já com certeza tem um caminho para seguir. Com certeza tem um caminho para seguir. Eu gostei muito. Já vou aproveitar te agradecer de verdade por essa aula, por ter aceitado o convite novamente. Com certeza a gente vai estar junto aí em novos projetos. Eu já fui no teu, tu já veio no meu. E assim, com certeza essa parceria aí a gente vai levar por bastante tempo. Nosso propósito é basicamente o mesmo, é fortalecer a nossa profissão, a nossa engenharia, trazer conhecimento para o pessoal, aprender também um com os outros e realmente... foi muito, muito, muito agregador mesmo. Muito obrigada por ter participado do festival com essa participação especialíssima sua, viu? Muito obrigada mesmo. Que bom. E você está de parabéns por ter essa iniciativa, né? Que realmente eu tenho certeza que essa proposta sua, né, desse Festival da Engenharia, que é né, com a proposta de transformar a vida das pessoas, eu tenho certeza que muita gente já deve estar percebendo essa transformação e alguns vão se dar conta mais para frente, né? Do que viu, do que aprendeu, né? Muitas vezes as coisas vão aparecer, como a gente falou aqui, as coisas elas vão aparecendo, as obras vão acontecendo e aí a gente vai relembrar dessa nossa conversa, né? De algumas atitudes e que vão dar tranquilidade, que vão deixar de ser, como a gente falou, um desconhecido total que nos dá medo, né? Para ser alguma coisa que a gente já ouviu falar e que nos dá segurança. E essa segurança é muito bom porque a partir do ponto que você se sente um pouco mais seguro, né? Que você vai enfrentando isso, vai tendo coragem, né? Porque o que vai vencer o medo é a sua coragem de enfrentar, ela passa para o cliente. Então, o cliente, mas por que a pessoa fecha mais obra do que a outra? Né? Porque o cliente ele sente firmeza. E pode ter certeza que essa firmeza não é pelo conhecimento técnico. Às vezes,
pode ter alguém que foi o melhor aluno da sala, né? Sabe tecnicamente, só tirou 10. Mas se na vida prática ele não saber lidar com a pessoa, ter relacionamento, né? Ele enxergar o que a pessoa quer, né? Aceitar, né? Ouvir muito, né? E isso não só você acerta no teu projeto por ouvir o que ele quer, mas também valoriza o seu cliente. O seu cliente ele vai se achar importante de estar sendo ouvido por você, né? Então isso tudo são coisas que vão influenciando, né? E depois é uma somatória de coisas que vão agregando e que vai te dando essa, vamos dizer, autoridade. Porque eu sei que muitas vezes no início as pessoas falam assim, mas como que eu vou conseguir autoridade? Estou começando agora, né? Mas é justamente nesses pequenos detalhes, né, de você ter algo, procura, né, ver um nicho que você vai dar uma estudada maior, e você pode ter certeza que muitas vezes que você acha que é pouco que você sabe, para o cliente é muito. Qualquer coisinha que se você falar, que para você talvez seja banal, que talvez você fale assim, isso não é nada, né, de interessante, ele vai achar que ele vai ver que você sabe algo, você vai saber com certeza muita coisa a mais do que ele. E aí você vai ter essa imagem de autoridade tendo cabeça erguida, né? Como você mesmo falou, nessa live você falou e eu já vi você falando em outra. É uma questão de atitude, né? Você ter né, esse olhar firme, essa fala, né, mais tranquila. Então, são atitudes que vão te dar tranquilidade. E não é, vamos dizer, o conhecimento de tudo. Conhecer tudo ninguém vai conhecer. E aí você vai buscar o conhecimento diante das coisas que vão aparecer na tua vida. É isso mesmo. Completou tudo. Assim, é muito bom ter pessoas assim tão experientes que vê o meu conteúdo e diz, realmente é isso, Renata. Porque, assim, querendo ou não, eu também estou no início da minha carreira, eu tenho 4 anos só de formada. Então, o que eu falo muito aqui é o que eu passei. Eu sei que se a gente ter um pouquinho de atitude, é aquele negócio, cara. Não é simplesmente ir com medo. Você se prepara, e se preparar é justamente se cercar do que te traz segurança. É ter parceiros, é conhecer, como eu falei, pessoal, teve uma live que eu falei assim, gente, eu vou passar uma lista de tudo que vocês precisam para começar. E a lista saiba onde encontrar a informação. Se é através de um parceiro, de um professor, de um mentor. E você só precisa saber onde está a informação. Você não precisa saber aquela. Por isso a gente tinha que decorar a norma. E não, a norma está ali para a gente consultar. Então, se a gente sabe onde está a informação, a gente tem o conhecimento, porque você vai lá e, porque a gente já tem uma base. Diferente de quem, por exemplo, não se formou em engenharia, não tem faculdade, se pegar uma norma, a pessoa boia, a pessoa não sabe para onde ir porque não tem a base. Então, por mais que a gente ache que está despreparado, não, a gente só precisa agir, a gente só precisa ter atitude e realmente se cercar do que traz segurança, porque a gente não pode ir de peito aberto. Então, ter os parceiros certos, ter as pessoas certas, ter a equipe certa, né? Ter realmente as coisas que te traz segurança ali por perto, em que aconteceu alguma coisa, eu tenho para quem ligar, eu tenho para quem perguntar, eu tenho onde consultar, eu tenho onde estudar, eu tenho onde buscar aquela resposta. Porque não vai estar tudo aqui. Impossível. Né? E você sabe que eu acho que até é uma característica da nossa faculdade, né? A engenharia, ela realmente não deixa a gente pronto para a prática, mas ao mesmo tempo ela deixa pronto para a gente pensar, né? Exato. A gente, na verdade, eu acredito, pelo menos a minha faculdade, eu acho que todas são assim, a gente, quando ia fazer as provas, a gente tinha aquelas novidades, no sentido assim, tinha aquele conteúdo que a gente viu, mas a gente tinha que pensar para resolver aquelas questões, né? E a gente foi treinado para isso. E o engenheiro é isso mesmo, né? Ele não vai pegar nada pronto e nada igual, então tudo é diferente. E aí a gente tem que começar a pensar no sentido assim, o que isso tem a ver? Tem a ver com o solo, tem a ver com a estrutura, tem a ver com o clima da cidade, tem a ver com estar no litoral, então tem outras características. Então, quer dizer, são tudo coisas que, na verdade, a gente tem aquele conhecimento teórico e na prática a gente vai usar
pensando mesmo, pensando e voltando a estudar novamente, né? Porque a gente vai sempre se alimentando, né, de conhecimento. Isso nunca pode deixar. É que, né, eu estou com 32 anos e eu estou aprendendo também e eu não posso parar, porque eu tenho colegas meus que estão se aposentando, vamos dizer assim, né? E acha que não precisa saber de mais nada. De repente, ele, não sei, para no tempo, né? É aí que tu se diferencia dessas pessoas, porque você já como já tem mais tempo, esses engenheiros que têm mais tempo, eles tendem a achar realmente que sabem de tudo e que não tem mais nada a aprender. Então, quando você concorre com essa pessoa que está ali nesse mesmo 30 anos de experiência, tu se diferencia por quê? Porque tu traz uma inovação, porque tu não parou de estudar, enquanto ele não, ele está lá de 1999, está com as técnicas construtivas, está com projetos arcaicos. Então, assim, é nisso aí que tu acaba se diferenciando, né? E tá sempre, por quê? Porque tá sempre estudando, tá sempre melhorando, né? E aí a deficiência desses outros engenheiros acaba por causa disso. Acha que já sabe de tudo, né? E eu acredito muito que assim, a gente só vai parar de aprender no dia que a gente morrer. Morreu, parou de aprender. Até o último dia de vida a gente tem que estar aprendendo. Se você não está aprendendo alguma coisa, independente de ser da profissão ou não, cuidado, porque você pode estar se atrasando. Um dia que seja já é um atraso. Então, busca todo dia aprender uma coisinha simples que seja e aplicar. Uma coisinha simples que seja e aplicar. É assim que os hábitos se tornam hábitos, né? É uma pequena coisinha dia a dia. Aplicando na prática, não só pensando, eu quero fazer exercício, eu vou fazer, e não começa a fazer, não vira hábito. Não adianta. Mas é verdade, o que você falou. Você sabe que eu tenho grupos nossos de WhatsApp, que são grupos de estudos, né? Eu faço quinzenas com temas. Então, nós estamos justamente em tema do projeto, sobre projeto. E vamos dizer assim, das chamadas que eu tenho, que é desafio mais 1%. Que na verdade você se desafiar a crescer mais 1% ao dia. Então, quer dizer, por que 1%? Não, para mostrar que é pouco, parece pouco, né? Para mostrar que é fácil. Porque é aquilo que a gente falou, no passo a passo, se durante o ano todo você, a cada dia, crescer 1%, no final do ano você vai ser outra pessoa. Então, quer dizer, cada ano que passar, porque é 1% acumulado. Por exemplo, hoje eu sou ontem com mais 1%. Amanhã eu vou ser o 1% em cima do mais 1%, né? Então, quer dizer, é um crescimento real, né? Isso que é importante. E se a gente, como você falou, né, achar que já sabe tudo, que não precisa mais crescer nem esse 1%, na verdade você vai para trás, você corre para trás, porque as outras pessoas estão evoluindo. E que é muito importante saber que tudo é bastante importante você ter também, saber o que você está fazendo. Porque uma coisa me fez lembrar que, hoje em dia, devido a muita tecnologia, que tem muitas ferramentas, né, que facilitam o nosso trabalho, e as pessoas acham que essas ferramentas é que vão solucionar o problema delas. As ferramentas, elas vão acelerar o processo, elas vão facilitar, né, com que você faça mais rápido, né? Mas você não pode achar que você vai simplesmente alimentar, por exemplo, uma planilha lá e ela vai te soltar lá o orçamento da obra, entendeu? E você, de repente, não sabe durante a obra se não deu certo, o que deu, porque você só alimentou e você teve o resultado. E aí? Então, o que eu falo? É importante você saber o passo a passo, como fazer um orçamento, né? Como fazer um cronograma, né? E aí você quer usar uma ferramenta, um software, legal, vai te facilitar, mas saiba como fazer, né? Então, quando eu explico para o meu pessoal, é sempre o passo a passo mesmo, tá? Porque isso, desde quando existe engenharia, vamos dizer, é que nem hoje, né? A gente fala assim em BIM, né? Então, claro, tem essas ferramentas maravilhosas que facilitam a gente enxergar a obra pronta de forma digital. Mas, na verdade, sempre o engenheiro, ele teve a obrigação de, quando ele vai fazer um projeto, antes de começar a obra, ele tem que enxergar todas as variáveis que podem ocorrer na obra. Ele tem que fazer todas as previsões, fazer um planejamento com levantamento, né, por exemplo, de material, de mão de obra,
fazer um cronograma que tem uma sequência das atividades, qual atividade que vem primeiro, qual que vem depois. Se eu falhar nessa atividade, se eu demorar essa atividade, ela é crítica, ela vai atrasar toda a minha obra ou não vai, essa atividade não é tão crítica assim. Então, quer dizer, tudo isso são coisas que sempre o engenheiro fez, mas hoje nós temos ferramentas. Facilitam, né? Não deixar achar que essas ferramentas vão resolver o problema, né? É isso mesmo. Então é Pois isso aí. Pois nosso tempo já acabou. Então, muito obrigada mesmo, tá, Júnior? Espero que a gente se encontre mais vezes nas lives aí. Estou sempre aqui acompanhando o teu conteúdo, um conteúdo de muito valor. Inclusive, vou convidar agora os meus seguidores, pessoal que me segue, que acompanha o meu trabalho, também acompanha o trabalho do Júnior, porque realmente, toda quinzena, realmente, a cada 15 dias ele está fazendo um conteúdo muito bom direcionado. Você tá na quinzena de projetos, né? Tu tá na quinzena de projetos agora. E é de forma gratuita, é só entrar no grupo do WhatsApp. Então, quem quiser pode falar. E aí a gente vai fazendo essa parceria, né? O pessoal está aí aprendendo, né, com você, aprendendo comigo, e eu também aprendendo com você e aprendendo com o pessoal. E quem também, né, está aí, né, eu vi aqui algumas pessoas também que são alunos meus aqui, que sigam, né, a Renata Veríssimo, porque ela é realmente espetacular. Na verdade, eu te conheci, foi interessante. Eu tinha marcado a live com uma amiga sua, né? Uhum. E aí ela não pôde. Aí eu falei, nossa, e agora? Eu já tá tudo certo. Isso foi, eu acho que de um dia para o outro. Aí eu falei, você precisa me indicar alguém. E ela te indicou. Foi quando, na verdade, eu te conheci. E aí eu falei, nossa, que beleza, né? Não só você, como teu marido também, né? Que também assisti live dele, também é uma pessoa fantástica. E que você tem o grupo Viva Engenharia? Viver de Engenharia, né? Viver de Engenharia, né? Que a gente tô sempre dando também as minhas olhadinhas lá. Verdade. Pois então, ó, muito obrigada, tá, Júnior? Gente, muito obrigada. Postem lá os stories, marquem a gente, conheçam o meu trabalho, o trabalho do Júnior, sigam a gente, consumam o nosso conteúdo, que realmente é para ajudar vocês, tá? Um beijo. Obrigada, Júnior. Tchau, gente. Até mais, tudo de bom. Boa noite.